Opa, tudo bom? Como que você está? Eu espero que contigo esteja tudo ótimo. Comigo tá tudo ótimo também, felizmente. E se você tá aqui vendo esse vídeo, provavelmente tá tudo bem. Tá tudo bem comigo que estou aqui fazendo e provavelmente deve estar tudo bem com você que tá aí assistindo também. Então vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco sobre como está o mundo hoje em dia e como está a nossa vida hoje em dia. E eu acho que nós deveríamos de fazer coisas para que a nossa vida não passe como despercebida. Eu sei que muito provavelmente você tem essa sensação também, né? Então eu gostaria de aqui tentar achar um caminho com você de como fazer com que essa vida possa a passar percebida por você e não passar 3 anos e aí você se dá conta que, nossa, passou 3 anos. Ou passar 5 anos, 6 anos e você pensar, caramba, o que eu fiz e ainda olhar pro ano que acabou de passar e pensar, tá, mas eu não me lembro muito como que foi o ano que acabou de passar. E aí você começa até a achar que você tá começando a ter, sei lá, uma amnésia, um como que é aquele outro problema lá, Alzheimer, mais cedo, né, sendo que você é muito novo. E talvez seja, claro, não vou bancar o especialista aqui, mas eu vou falar do meu ponto de vista, né? E eu acho que poderia ser o motivo disso, o principal motivo poderia ser, claro, né? Eu poderia estar sendo falando como se fosse um clichê aqui, né? Falando que é a internet e tal, mas é que com realmente com as coisas que vem acontecendo na internet e você e essas coisas te puxam e quando você vê você passou um dia todo jogando esse dia no lixo, você percebe que na verdade não é que você percebe, você acha que tem alguma coisa errada, né? E quando você repete isso 365 vezes, você vê que passou um ano como se nada tivesse acontecido. Não é nem que passou rápido esse ano que você jogou fora, mas é que você realmente não se lembra muito bem, sabe? Porque não, seu ano não foi com coisas tão construtivas, sabe? Você não construiu muita coisa. E não tô falando aqui de objetivos que você não realizou grandes coisas, mas que você talvez não foi tão disciplinado, que as metas que você fez lá no início do ano, você não realizou nenhuma e talvez o cérebro interprete essa coisa de criar metas e aí você deixar todas elas se perderem. Talvez ele interprete como, tá, isso aqui não foi importante pra mim. Isso aqui não é importante pra mim. E aí o seu cérebro começa a tratar, a entender que tudo pra você, tudo à sua volta não é importante. Não importa muito, sabe? E aí você acaba não levando a sério outros compromissos também que você tem. E, e para você um compromisso que você faz não é tão importante assim, porque você pode conseguir outro, como por exemplo um emprego. É muito fácil você arrumar um emprego se for em uma cidade grande. É, e se você
ir atrás aqui não é tão difícil você conseguir, né? Então as coisas elas se tornam líquidas realmente. E a gente acaba entrando naquele papo lá, né, da sociedade líquida, né, das coisas que vêm facilmente e, e por vir facilmente você não dá o devido valor. Porque imagina só, você tem uma máquina que tem acesso a todos os livros do mundo, todos os conhecimentos. Tem pessoas que aparecem nessa máquina falando coisas incríveis que você precisaria estudar por anos e anos para aprender aquele assunto, para se tornar especialista naquilo, e você vê ali durante alguns minutos, sabe? Você tem aquilo mastigado para você. Pode ser importante do jeito que for, você passa a não dar valor naquilo, você deixa de dar valor. E agora imagina uma pessoa fazendo isso, imagine também milhões de pessoas fazendo isso. E aí a gente começa a ver que tá todo mundo com essa mesma sensação, porque esse acesso não só à informação, mas a essas tecnologias, agora com o advindo da IA e de sabe-se lá o que mais que está sendo inventado por aí, faz com que a gente não dê valor nisso, né? E talvez as únicas pessoas que dão valor nessas coisas e que sabem usar realmente essas ferramentas que eu citei aqui, talvez sejam só os criadores dela, né? E bom, os criadores dessas coisas já estão completamente ricos, né? E você que está aí consumindo não está rico, e quanto mais consome também fica cada vez mais pobre de intelecto também, e talvez pobre de espírito, dependendo do conteúdo que você consome. E uma coisa puxa a outra, né? E se a gente for se aprofundar mais aqui, a gente pode acabar até falando que isso puxa para o lado do álcool e drogas, e puxa para o lado dos vícios, porque normalmente um vício não vem sozinho. Então percebe que o que eu falei aqui de você ter acesso, um acesso na hora que você quer, do jeito que você quer, pelo tempo que você quer, faz com que você não dê valor nisso e faz com que você não use isso como uma ferramenta para você melhorar a si mesmo. E você fica viciado nisso, consequentemente obtendo mais e mais vícios. Claro que a inteligência artificial, todas essas tecnologias, você entra no YouTube, por exemplo, tá cheio de pessoas aqui te ensinando coisas maravilhosas. Mas e cadê que você dá valor para isso? Aí você pode pensar, tá, mas se eu for dar valor para o que cada pessoa aqui fala, eu não vou parar mais de acompanhar todo mundo, não é mesmo? Sim, realmente. Mas o que acontece é que você, por exemplo, você não pega uma pessoa para acompanhar. Você não pega uma pessoa daquele nicho para acompanhar, e talvez se você quer estudar mais de uma coisa, você não pega uma pessoa de cada coisa. Não, você vai vendo isso e aquilo, e quando vê você tá vendo uma coisa que é só puro entretenimento e mais nada. É um entretenimento fora de hora. Novamente puxando essa história do vício.
né? E aí vira vício. E agora voltando no, no princípio desse vídeo, que era você ter uma dimensão, né? Não ter a sensação de que os anos, a sua vida tá indo pelo ralo e você não tá criando uma vida com conteúdo. O motivo, um dos motivos talvez, que eu acho que seja, é tudo isso que eu acabei de falar pra você. Então, se você parar pra pensar um pouco, a coisa que você precisa fazer pra começar a ter uma percepção maior da sua vida, das coisas que estão acontecendo, é você realmente se afastar um pouco dessas telas, se afastar um pouco dessa inteligência artificial, das notícias que estão cada vez mais intensas. E porque é isso, né? Repare, uma notícia bombástica que acontecia há 10 anos atrás era uma coisa que realmente te marcava, sabe? Mesmo ela sendo ruim, te marcava e você ficava pensando, caramba, e agora o que vai ser daquele país, como que vai ser o mundo daqui pra frente. Porém agora acontecem coisas do mesmo calibre e até maiores, e você, tipo assim, só olha e fala, caramba, olha o que tá acontecendo, e acompanha, mas não te vem aquela sensação assim de, nossa, isso não deveria estar acontecendo, sabe? Você não fica com uma comoção tão grande. E isso tudo é consequência, né, de você ter um acesso ilimitado a essas coisas. Então, realmente, você precisa se conectar mais com a realidade e deixar um pouco de receber tantos estímulos, tanta coisinha boa que te gera dopamina e te faz com que os seus receptores de dopamina, de todos esses elementos bons que te causam prazer, você deixar isso descansar um pouco, e aí a vida vai começar a ficar mais colorida para você. Isso é uma das coisas que eu acho que vai te ajudar e que eu tô empregando na minha vida também. Isso tudo aqui é um raciocínio, né, que eu venho elaborando e trago para minha vida e busco trazer aqui para você também. Então é isso. Eu acho que pra gente fazer a nossa vida pra gente conseguir fazer, perceber que a nossa vida esteja passando, que os anos estão sendo longos e não estão parecendo que tá durando uma semana cada ano. Eu acho que o importante é fazer isso. Você pegar uma coisa para dar valor. Você, no caso de informações, para você que estuda, para você que quer saber sobre, que gosta muito de uma área, de um conhecimento, pegar uma pessoa para ser a que você vai acompanhar, só ela. Provavelmente você vai escolher a melhor, a que mais conecta contigo. Um evento, se você for em um evento, você buscar tratar aquilo como se fosse algo a mais do que realmente é.
entende? Para que você possa aproveitar melhor aquilo e para que você consiga. E bom, para você estar no agora, você chegar lá e aproveitar o momento, não ficar pensando em como foi ontem e nem como que vai ser depois daquele evento. Se você for comer uma pizza, se você for pedir uma pizza, que você não fique ligado, grudado no celular e, e esteja ali com as pessoas que você que estão à sua volta, que são seus familiares e busque realmente degustar essa pizza, busque sentir o gosto, fique no agora, tenha conversas profundas com as pessoas que te cercam e realmente torne coisas pequenas um evento na sua vida. Que isso vai fazer com que o tempo pareça estar demorando mais para passar. E aí você vai começar a ter de volta aquela sensação de que, nossa, como as minhas férias duram muito, como um final de semana foi incrível. E aí quando você chegar lá no final do ano, você vai olhar para trás e vai falar: poxa vida, esse ano valeu a pena. Foi produtivo e foi bem cheio. E você pensa: eu estou aproveitando a minha vida. E realmente é isso que eu acho que tem que ser. Antes, quando a gente era pequeno, quando a gente era criança, a gente via o tempo passar muito, muito devagar. A gente ficava entediado com aquilo. Agora, se o tempo passasse dessa maneira pra gente, a gente iria gostar demais. Porque a gente ia ter uma sensação de que a nossa vida está sendo bem aproveitada. A gente naquela época não tinha muitos estímulos, agora a gente tem. E a gente precisa ter menos estímulos. E os estímulos que a gente tiver tem que ser aproveitados 100%, de forma devagar e tratar aquilo como algo muito importante para nossa vida. Bom, eu espero que tenha sido uma boa conversa, que eu tenha feito uma boa companhia para você aqui. E é isso. Até mais.